Meus irmãos, graça e paz, vamos para mais uma meditação. Hoje vamos tratar um pouco mais da história de Israel. Número capítulo 19 até o capítulo 21. Então, o capítulo 19 trata do sacrifício de uma novilha ruiva, em que ela deveria ser apresentada ao sacerdote, morta e depois queimada. E que através das cinzas dessa novilha pudesse realizar um rito de purificação. Obviamente, nós temos isso como uma representação de Cristo. É o Senhor que nos purifica de todo o nosso pecado. O livro de Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus foi de uma vez e para sempre. Não precisamos mais recorrer a purificações diárias ou semanais, mensais, enfim. O Senhor Jesus é o que nos expia dos nossos pecados. Neles alcançamos liberdade. Então, capítulo 20 e 21, nós temos ou entramos no 40º ano de peregrinação pelo deserto. A história continua e o texto já vai dizer que a antiga geração está morrendo. A partir do versículo 1 vai narrar a morte de Miriam. E é uma prova de que Deus está eliminando ou permitindo que essa geração morra para que a nova geração pudesse entrar na terra prometida. Porém, após a morte de Miriam, o texto bíblico vai narrar um incidente em Meribá, em que Moisés e Arão, por um ato de ira, por um ato de impensado, eles não glorificaram o nome do Senhor, em que o povo pediu água para eles. E o texto vai dizer que Deus dá uma ordem para Moisés, que era simples, era ordenar para que a água saísse da rocha. Moisés, numa atitude de raiva, então, fala em desacordo com a vontade de Deus, não o glorificando, dizendo: acaso não poderemos nós tirar água desta rocha? Moisés então fere a rocha. E versículo 12, Deus fala para Moisés e Arão que eles não conduziriam o povo até a terra prometida. A continuidade do capítulo 20 narra a negativa de Edom em permitir que o povo passasse por sua terra, mesmo os mensageiros dizendo que eram parentes próximos, eles não permitiram, então Israel não pôde passar por Edom. O capítulo 20 finaliza com a morte de Arão, relembrando no versículo 24 que ele não entraria por causa do que acontecera em Meribá. Capítulo 21, então, do livro de Números, narra a vitória do povo contra os cananeus. E o fato é que o povo orou ao Senhor para que Deus lhes desse vitória e o Senhor assim o fez. Porém, a continuidade mostra a insensibilidade desse povo em permanecer aos pés do Senhor. O texto vai dizer então que Deus envia serpentes abrasadoras, conforme narra o texto bíblico, e todos aqueles que eram picados pela serpente morriam. Então o povo clama para que Deus pudesse ter misericórdia. O Senhor então dá uma ordem para Moisés fazer uma serpente e colocá-la numa haste. E Jesus vai tratar sobre isso em João capítulo 3, dizendo o seguinte: E como Moisés no deserto levantou uma serpente de bronze, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E finaliza o versículo 15 dizendo: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então a serpente de bronze levantada ali naquela haste era justamente uma representação de Cristo, dizendo: olha, aqueles que foram picados pela serpente, aqueles que foram contaminados pelo pecado certamente morrerão, mas quando olham para o Cristo, alcançam a vida eterna. Que os nossos olhos possam estar no Senhor, para que nele alcancemos a vida eterna. O texto do capítulo 21, então, finaliza com algumas guerras que o povo venceu, inclusive contra os reis de Moabe e Bazão. E versículo 34 declara: não tenha medo dele, eu o entregarei nas suas mãos. E vocês vão fazer como fizeram com
o rei de Moabe. Então, do Senhor é a guerra, conforme havia dito o salmista. Então, que não devemos temer aqueles que se levantam contra as nossas vidas, porque o Senhor tem estado conosco. A nossa leitura, então, finaliza em Salmos, capítulo 21. Eu vou destacar o versículo primeiro, pois narra muito bem aquilo que estamos falando. O rei se alegra, Senhor, na tua força, e na tua salvação grandemente regozija. Em Deus temos, de fato, a vitória e a bênção que tanto precisamos e pedimos. Meus irmãos, são essas as nossas considerações de hoje. Que o Deus te abençoe, boas leituras e fique com Deus.